Seminário Catarinense de Direito Penal Econômico, organizado pelo consultor penal em parceria com a Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, a ACRIMESC. Já tivemos uma primeira palestra de abertura ontem à noite, em que tratamos dos reflexos da criminalização do inadimplemento de ICMS. Hoje, no nosso segundo painel, o primeiro painel do nosso segundo dia, trataremos de justiça penal negociada e teremos a presença dos doutores Rodolfo Macedo do Prado e Marlos Arnes de Oliveira. O Dr. Marlos Arnes é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é pós-graduado em Direito Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre em Direito Econômico Social Penal também pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Dr. Marlos lecionou para graduação e pós-graduação na PUC do Paraná, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Curitiba, no biênio 2005-2006, é associado da American Bar Association e é atualmente diretor executivo do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. O Dr. Rodolfo, por sua vez, é advogado, mestrando em Direito pela Delaware Law School, com dupla titulação pela Univale. É especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, meu colega, inclusive, vice-presidente da Comissão de Direito Penal da OAB de Santa Catarina e coautor do livro Novos Instrumentos de Prevenção e Enfrentamento da Delinquência Econômica, Compliance, Perda Largada e Whistleblowing, além de, claro, ser um dos cofundadores do blog Consultor Penal, junto comigo, com o nosso amigo Luiz Irapuã Campelo Bessa Neto. Nos trabalhos de hoje, a gente vai começar passando a palavra para o Rodolfo, que vai fazer uma apresentação inicial tratando de justiça penal negociada, colaboração premiada, whistleblowing, outros institutos assemelhados. Depois a gente passa a palavra para o Dr. Marlos Arnes, que também vai fazer a sua participação tratando do mesmo tema, justiça penal negociada. Fiquem todos à vontade, é claro, para fazer perguntas aqui no Congresso MI. A gente vai lê-las oportunamente e o debate hoje vai ser algo bem informal, vai ser realmente um bate-papo entre os participantes, então a gente conta bastante com a participação dos nossos ouvintes. Rodolfo, muito obrigado pela presença. Dr. Marlos Arnes, ficamos muitíssimo gratos pelo senhor aceitar o nosso convite, esperamos poder recebê-lo por várias outras vezes aqui na ACRIMESC, no consultor penal. O Dr. Marlos Arnes, uma advertência, por hora está com a câmera desligada, mas em seguida vai ligar a câmera para participar mais ativamente aqui conosco. Rodolfo, então a palavra está contigo. Desejo a todos nós um bom trabalho, uma boa manhã de trabalhos nesse evento que vai até hoje à noite, com o encerramento às 19 horas. Rodolfo, a palavra está contigo, então. Muito obrigado, Luiz. Gostaria de cumprimentar todos novamente, né, principalmente para quem não estava aqui conosco ontem, na abertura, falando do julgamento da STF sobre a criminalização do ICMS declarado e não pago. Estou muito honrado hoje de estar dividindo essa mesa virtual com o Dr. Marlos, que é uma grande referência aqui para todos nós, que estudamos o direito penal econômico, para mim, para o Luiz Eduardo, para o Luiz Neto, que quando pensamos nisso, o Dr. Marlos é sempre uma referência nacional e até internacional nos estudos do direito penal econômico. Então, fico muito honrado com poder ainda falar antes dele. Prometo que não vou me estender muito para deixar que o Dr. Marlos mesmo que possa se aprofundar sobre esse tema que é tão caro a todos nós, que é o da justiça negociada nos crimes econômicos. Para abrir esses trabalhos, eu pretendi, separei aqui para vocês, um pouquinho da parte até conceitual e especialmente um pouquinho de história para trazer o que eu venho já dizendo há algum tempo, que ao meu ver, depois eu também quero ouvir do Dr. Marlos sobre isso, se nós estamos vivenciando uma mudança de paradigma dentro da justiça criminal. Que paradigma seria esse? O paradigma negocial. Então, eu vou fazer uma parte um pouquinho conceitual, rapidinho, vou navegar um pouquinho na parte histórica para chegar a essa minha conclusão de que aqui no Brasil, principalmente, a gente está tendo uma virada de chave já há algum tempo,
mas nós estamos vivenciando hoje essa mudança de paradigma da justiça negocial que demanda, principalmente, não só o entendimento dos operadores do direito, mas também novas valências aos operadores do direito. Então, o direito penal ele deixa de ser meramente litigioso, como sempre, combativo, para gerar uma nova necessidade de uma nova valência, que é a valência negocial. E isso serve tanto para advogados, quanto para promotores, procuradores e até juízes. Uma nova valência do operador do direito que nós vamos ter que pensar de onde que nós podemos melhorar isso, porque não é típico da nossa formação jurídica. Pois bem, a ideia toda da justiça negociada, esse gênero que vem sendo tanto falado nos últimos anos, ele é uma ideia de inserir na justiça criminal a ideia das partes poderem negociar quase que livremente. Então, a acusação, ela cede, concedendo benefícios, mesmo para aqueles que confessam a prática do evento criminoso, e aqueles que são acusados, eles podem ceder também parte de seus direitos, renunciar a alguns direitos e garantias, para entregar isso e receber, então, a concessão de benefício, que pode ser perda judicial, pode ser uma redução de uma multa, pode ser a redução de uma pena, pode ser um regime diferenciado. Então, no gênero, a gente vai falar que cada um cede para atribuir esse modelo de justiça uma maior relevância à manifestação de vontade dos envolvidos. Um dos principais pilares da justiça penal negociada é justamente a voluntariedade. E eu vou voltar nisso depois. Então, a voluntariedade das partes. As partes só se utilizam do instrumento negociado quando as duas partes voluntariamente assim desejarem. Que tipos de modelos que, dentro desse modelo grande que é a justiça penal negociada, desse gênero, quais são as espécies? O que a gente tem? Muito se fala da colaboração premiada e, recentemente, do acordo de não persecução penal. Mas não é só isso. Muito antes de se falar nisso, a gente já tinha vários instrumentos. Rapidamente, aqui no Brasil, a gente pode citar a transação penal, a suspensão condicional do processo, por exemplo, que já existem há décadas, e muito antes de se falar em acordo de colaboração premiada por aqui. Mas eu volto mais. Muito mais tempo da história, nós temos a presença da justiça penal negociada, tanto aqui em terras brasileiras, quanto pelo mundo. Se nós formos pesquisar um pouquinho, nós vamos buscar desde o Tribunal da Santa Inquisição a possibilidade do acusado de heresia, caso ele delatasse outro criminoso, garantindo a sua fé. Então, ele garante a fé dele, o status perante a sociedade, e até ele podia se livrar do castigo ou da sentença que podia envolver até a própria morte. Então, no regimento do Tribunal do Santo Ofício de Aquisição, e sim, existe um regimento do Tribunal do Santo Ofício de Aquisição, não era do jeito que cada um pensava, existia um regimento, lá estava prevista a possibilidade dessa delação. Mas não era só lá na Inquisição, que a gente lembra mais fácil. Na Inglaterra, por exemplo, isso nasceu dentro de um processo, não foi uma lei, um ato, que trouxe a presença do que eles chamam lá de The Crown Witness. Surgiu dentro de um processo, The King vs. Root, e que o réu confessou de boa fé tudo que ele tinha feito, e, embora não tivesse alguma lei, algum direito subjetivo ao perdão, ele recebeu uma recomendação de misericórdia. E, a partir de então, na Inglaterra, começou-se a pensar e a utilizar-se mais disso. Nos Estados Unidos, nós já também temos há bastante tempo a presença de instrumentos de justiça negociada. Nós temos o Immunity from Persecution,
que seria a imunidade àqueles que delatassem, dentro do Serious Organized Crime and Police Act. Nós também temos o plea bargain, que está presente de forma legislativa no Federal Rules of Criminal Procedure. Então, lá está presente isso desde o século XVIII nos Estados Unidos. E a possibilidade de a pessoa trocar a confissão do crime por uma redução de pena, ou até trocar o crime, em vez de um crime qualificado para um crime comum, para um crime simples, ou até desclassificar completamente um crime violento para um crime sem violência. No próprio Estados Unidos, a gente evolui e hoje já existe o Cooperative Agreement Procedure dentro do United States Sentencing Guideline, que é o manual, vamos dizer assim, a grosso modo, dos juízes de como eles devem sentenciar. Lá tem um capítulo só para o que a gente chama de Cooperative Agreement, que é o mais perto do que a gente tem de acordo de colaboração premiada aqui. Não é a mesma coisa. A gente nunca pode dizer que um instrumento de um país para o outro é exatamente a mesma coisa, porque existem sistemas diferentes, construções sociais diferentes, contextos diferentes. Então, a gente pode chegar a dizer que é próximo ao que a gente tem. Então, os Estados Unidos, como vocês podem ver, eles evoluíram alguns tipos de instrumento e não à toa hoje é uma estimativa, muita gente diz crava que mas existe uma estimativa que 90% dos casos, mais de 90% dos casos criminais se resolvem a partir do plea bargain. Em alguns estados, isso chega a 95%, 96%, 97%. Mas não é só nos Estados Unidos que teve. Em outros locais, em outros países, a gente também tem outros instrumentos. Nós temos o patentejamento na Itália, o Absprachen na Alemanha, os procedimentos abreviados em Argentina, em Uruguai. E todos esses instrumentos, de uma forma ou de outra, eles respondem a alguns pilares principais, que eram os que eu havia tratado anteriormente na parte ali de conceituação, da ideia de voluntariedade das partes e de concessão mútua entre acusação e defesa, ou seja, em todos eles, o acusado ele troca a confissão do crime e as informações concretas para possibilitar a investigação, a elucidar o crime, e a acusação ela troca a possibilidade de concessão de benefícios que ela não teria obrigação nenhuma. Em todos eles também existe um respeito à voluntariedade das partes. Mas então, qual é a grande importância do que a gente está tratando hoje da ideia de justiça negociada nos crimes econômicos? Algumas operações acabaram utilizando-se fortemente dos instrumentos de negociação e nos trouxeram até onde nós estamos hoje. Primeiro, citando uma fora do Brasil, já agora bastante conhecida, mas antes muito restrita a quem estudava isso. A Operação Mãos Limpas na Itália foi um grande marco. A ideia era combater a máfia italiana, uma das famílias, né? E na Operação Mãos Limpas, tudo começou com a prisão de uma pessoa, o Marco Chiesa, que ele tinha a propina, o dinheiro vivo nos próprios bolsos. E essa pessoa, esse Marco Chiesa, ele fez uma delação premiada, um acordo de colaboração premiada nos termos da legislação de lá, o que a gente tem aqui como colaboração premiada, lembrando que são próximos, não são iguais. E a partir dessa primeira do Marco Chiesa, começou um efeito dominó, quase um efeito bola de neve. Então, o que ele trouxe de informações, abriu um leque novo, né, quase uma esfera nova de investigação. Quando as autoridades chegaram nessa esfera nova, algumas pessoas dessa esfera nova fizeram delação e abriram um leque, então vai virando quase uma pirâmide buscando informações, e dizem, né, que acabou a Cosa Nostra, vamos dizer assim,
Na verdade, não acabou, mas de fato houve, pela primeira vez talvez na história, um avanço muito grande no entendimento do esquema criminoso, de grandes organizações criminosas complexas, mas também de como poderiam conseguir informações sobre a empreitada criminosa e, ao mesmo tempo, conseguir ter um resultado útil de prender, de condenar, mas, ao mesmo tempo, conseguir dar benefícios para que essas informações chegassem de forma concreta. Também foi uma operação cercada e recheada de polêmicas, e até de utilização política. Alguns dos magistrados, que lá a carreira da magistratura é um pouquinho diferente daqui, se lançaram à política como senadores, deputados, até alguns foram ministros. Mas, de fato, a utilização dos instrumentos de justiça penal negociada foram um grande trunfo da investigação naquela operação. Aqui no Brasil, não posso nem fugir muito disso, nós temos o grande marco, que é a Operação Lava Jato, que, querendo ou não, também recheada de polêmicas e discussões, ela trouxe à tona uma discussão muito forte em cima da justiça penal negociada. Isso porque, na Lava Jato, considerando todas as equipes, nós tivemos 256 acordos de colaboração premiada e 21 acordos de leniência. Nenhuma operação na história do Brasil utilizou-se tanto de justiça penal negociada quanto a Lava Jato. E até ela surge também dessa forma, né? Como até uma das séries que retratou a Lava Jato utilizou uma frase que foi muito feliz para entender, que nós soltamos o peixe pequeno para pegar o peixe grande. Então, eles investigavam pessoas na órbita do grande esquema criminoso para que essas pessoas fizessem os acordos de colaboração para que a investigação conseguisse adentrar a esse núcleo. Então, essa utilização da Lava Jato maciça dos instrumentos de justiça penal negociada, eles trouxeram um novo paradigma, que é o que eu coloco, de mudança da justiça penal, uma mudança meramente combativa, para também juntar agora o paradigma negocial. Mas aí, a partir do momento que eu coloco isso, pode surgir a dúvida, tá, mas foi só a partir da Lava Jato que a gente começou a utilizar? Foi só a partir da Lei de Organizações Criminosas, de 2013, que é próxima das primeiras fases da Lava Jato, que começou a se utilizar de instrumentos de justiça negociada? Não. Primeiro, na parte legislativa, de previsão legislativa, a gente tem isso desde as ordenações, quando o Brasil era colônia. Nas ordenações manuelinas, nós já tínhamos o whistleblowing, ou uma versão arcaica do whistleblowing. O whistleblowing, rapidinho, é um instrumento de justiça negociada só que ativo, vamos dizer assim, para quem acusa. Ou seja, eu tenho algumas informações de algum esquema criminoso, por exemplo, eu compareço às autoridades, informo isso, e se eles conseguirem, com as minhas informações, recuperar bens ou valores apropriados indevidamente, eu recebo uma recompensa por isso. Então, o whistleblowing ele já estava previsto nas ordenações manuelinas, quando se dizia que se algum oficial do rei, que era o magistrado da época, os juízes e desembargadores, eles, por acaso, recebessem algum tipo de presente, ou propina, ou dádiva, na ordenação estava presente ou dádiva, em troca de algum despacho, o despacho seria anulado, obviamente, já desde aquela época. O oficial perderia o seu cargo e ele teria que pagar uma multa de até 20 vezes o valor do presente ou da dádiva, e metade dessa multa seria para quem o denunciasse. Então, essa é a primeira versão de whistleblowing aqui em terras brasileiras. Esse também é um instrumento de justiça penal negociada, e isso já desde 1521. Para vocês verem, há 500 anos atrás, nós já tínhamos instrumentos de justiça negociada aqui em terras brasileiras.
Mas um grande caso que aconteceu não foi nem do whistleblowing, mas sim da própria delação premiada. Que aí vamos para as ordenações filipinas, que é de 1603 em diante, até a independência do Brasil. Nas ordenações filipinas, nós temos um título que se chama Como se perdoará os malfeitores que derem outros à prisão. Então, também uma versão arcaica de uma delação premiada. Eu estou usando delação porque a ideia de colaboração premiada é uma ideia que vem depois, da própria lei de organizações criminosas. Então, se falava antes da delação, eu delato a pessoa e acabou, eu não estou propriamente colaborando com a investigação, estou só delatando uma pessoa. Então, um dos grandes e célebres casos de utilização daquele instrumento é o julgamento do Joaquim José da Silva Xavier, famoso Tiradentes. O Tiradentes ele foi apontado pelo Joaquim Silvério dos Reis, um delator, como alguém que estava conspirando contra a coroa portuguesa em razão da questão de imposto do ouro, né? Teve a derrama e tudo mais. O Joaquim Silvério dos Reis, o delator, ele foi agraciado com o perdão dos crimes de que ele era acusado e o perdão das dívidas dele junto à coroa portuguesa. Desculpa. E o Tiradentes, como todos sabem, foi julgado e foi esquartejado, infelizmente. Então vejam vocês que nós já temos instrumentos previstos em legislação e sendo utilizados na prática desde antes do Brasil ser independente. Depois do Brasil se tornar independente, nós tivemos uma mudança legislativa completa e a ideia da justiça negociada ela acabou se perdendo no tempo. Até que, a partir de 1990, nós vemos que na parte legislativa, de novo, porque se vocês forem ver, mesmo com a ausência de previsões expressas, não quer dizer que a justiça não foi que a justiça negociada, os instrumentos dela foram completamente inutilizados. Por exemplo, durante o regime militar, muitas pessoas que foram presas acabaram sendo soltas e libertadas sem sofrer nenhum tipo de tortura por entregarem outras pessoas. Então, isso não deixa de ser um instrumento negociado, embora totalmente ausente de previsão legislativa. Mas a partir da década de 90, nós vamos tendo algumas inserções dentro de leis que trouxeram de volta essa discussão sobre a justiça negociada. Nós tivemos a lei de crimes hediondos, desculpem, nós tivemos a primeira lei de crime organizado em 95, nós tivemos alteração no Código Penal em 96, mas duas que eu gostaria de destacar aqui, até porque é a temática do nosso painel e do nosso evento como um todo, que é o direito penal econômico, os crimes econômicos, eu queria citar duas dessas leis que tiveram inserções. A primeira é a Lei 837/90, a famosa Lei de Crimes Tributários. Nós temos lá na Lei de Crimes Tributários, no artigo 16, parágrafo único, assim descrito, e eu vou pedir licença para vocês para ler isso. Nos crimes previstos nesta lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que, através de confissão espontânea, revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa, terá a sua pena reduzida de 1 a 2/3. Vejam que é um artigo até muito simples, ele não traz questões procedimentais, prevê essa volta legislativa, vamos dizer assim, e inaugura, no âmbito dos crimes econômicos, a utilização de instrumentos de justiça negociada. A outra que eu quero trazer aqui para vocês é na lei, a 9.603 de 98, a famosa lei de lavagem de dinheiro, mas não a lei original de 98. A lei, quando ela foi alterada, ela sofreu uma alteração substancial em 2012, que é a versão hoje que a gente usa, compilada, vamos dizer assim,
mas a lei de 2012, ela alterou, ela não trouxe uma nova lei. E quando ela inovou na lei de lavagem, ela inseriu no artigo 1º parágrafo único. Então, que eu também vou ler aqui para vocês. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objetos do crime. Então vejam vocês, aí em 2012 nós temos também essa ideia, agora um pouco melhor, mas também sem deixar de, deixando, na verdade, de trazer aspectos procedimentais disso, de a ideia de utilização da justiça negociada nos crimes econômicos. E fora dos crimes econômicos, como eu já citei alguns, como a lei de crimes hediondos, mas também a larga utilização lá na lei 9.099 de 95, de instrumentos próprios de justiça negociada, como a suspensão condicional do processo, transação penal, enfim. Depois dessas pequenas alterações e inserções desde a década de 90 até o início dos anos 10, daí nós tivemos a nova lei de organizações criminosas, que é a que nós temos hoje, que aí sim ela coloca a ideia do acordo de colaboração premiada, que é um acordo entre autoridade policial, Ministério Público e colaborador, e ela começa a ser largamente utilizada, embora também com vários defeitos procedimentais. E foi com base nisso, nessa lei, que a Operação Lava Jato utilizou-se largamente do Instituto. Que tipo de problemas procedimentais que tinha? Por exemplo, a possibilidade de benefícios extras legais ilimitados. Então, dentro da possibilidade da acordo de colaboração, existia, entendeu-se, o STF entendeu que era meramente exemplificativa a possibilidade de concessão de benefícios, que era o quê? A redução de pena de 1 a 2 terços ou perdão judicial. Então, a partir daí, fez-se o que foi possível. Como que eu digo que eu posso exemplificar isso? Por exemplo, eu cito aqui um caso meu, porque já foi homologado, já virou ação e tudo. Um caso meu, existia a necessidade de um cliente meu, um empresário, de visitar o seu filho que mora na Europa. Então, a ideia que ele queria, porque queria que uma das cláusulas fosse que ele pudesse viajar para a Europa uma vez por ano, para visitar o filho, que trabalha lá e mora lá há muito tempo. E foi aceito pelo Ministério Público, porque a quantidade de informações que nós levamos, da forma que nós levamos, ou seja, didático, que não precisava muito mais de investigação, que já permitia identificar outras pessoas, valores de como foi. Então, o Ministério Público aceitou, isso foi para acordo de colaboração premiada e foi homologado judicialmente a possibilidade, então, de uma vez por ano ir para a Europa e passar um mês visitando o filho. Então, esse é um benefício extra-legal que foi utilizado de outras formas, por exemplo, do colaborador poder ficar com uma parte do dinheiro que ele mesmo desviou, desde que ele devolvesse o resto. Então, vocês podem imaginar aí que toda a sorte de benefícios extras legais foram largamente utilizados. Essa ideia, essa disposição da lei de organizações criminosas, ela acabou sendo substancialmente alterada na parte de colaboração premiada com o pacote anticrime. Então, o pacote anticrime, ele deu aspectos procedimentais muito mais ricos em detalhes, e ele também trouxe uma rigidez maior
em relação a esses benefícios extralegais. Então, ele explica o que pode e o que não tiver ali, simplesmente não pode, ou o juiz ele vai ter que fazer algum tipo de um juízo de adequação, que é um juízo que eu não gosto, porque o juiz ele tem que se limitar à legalidade e constitucionalidade, mas existiu toda essa discussão acerca do juízo de adequação, e hoje o juiz pode devolver para o que a gente chama de recall, para que seja alterado e arrumado essa questão da colaboração premiada. Então, como ela foi muito e largamente utilizada, a gente também separa um pouquinho mais de tempo para falar disso, né? Então, a colaboração premiada, ela acabou inaugurando algumas situações complicadas aqui para a gente poder debater. Nós tivemos aí a utilização da colaboração premiada, da prisão para forçar a colaboração premiada. Até isso foi retratado também nessa série que eu citava antes. Existe uma passagem onde o ator, né, o personagem fala, né? Uma rápida temporada pelo inferno vai abrir a cabeça do nosso amigo. E a gente sabe que foi utilizado e foi reconhecido que foi utilizado pela força-tarefa, até pelo juízo da época, para que a prisão preventiva servisse de impulsionador da colaboração premiada, quebrando toda a ideia de voluntariedade que eu falava lá no começo. Junto com o pacote anticrime, com toda essa diferenciação da colaboração premiada, que eu já me encaminho para o final também, nós tivemos a inovação trazida do acordo de não persecução penal. Na ideia inicial do pacote anticrime, ele tinha 2 momentos de possibilidade, ou seja, aquela lá durante a investigação e depois depois de recebida a denúncia, isso dentro do projeto, mas quando ele foi aprovado, ele foi juntado não só aumentada a possibilidade o espectro de aplicação, porque até então ele serviria basicamente para 4 crimes, que era totalmente inócuo, tornaria o instrumento totalmente inócuo. A ideia do acordo de não persecução penal, ele está dentro do Código de Processo Penal. Nós temos uma aplicação um pouco maior, ou seja, daqueles crimes com pena mínima inferior a 4 anos. Então, isso entra aqui na nossa ideia dos crimes econômicos. A gente vai ver a sonegação fiscal tem pena mínima de 2 anos, a apropriação indébita tributária tem pena mínima de 6 meses, a lavagem tem pena mínima de 3 anos. Então, nós temos essa aplicação dentro dos crimes econômicos também, e também é um instrumento que deve ser estudado. Lembrando a todos vocês que tudo que a gente vem trabalhando aqui no evento não pretende esgotar os temas, porque seria humanamente impossível. A nossa ideia é justamente de plantar essa semente para que ela floresça nos estudos do direito penal econômico. Hoje nós somos em muito poucos aqui em Santa Catarina estudando isso. Nós estamos basicamente juntos em 2 grupos de estudos e conversando sobre isso e trabalhando nisso no dia a dia. Mas a gente quer que essas pequenas sementes floresçam. E para isso é que nós trouxemos, além de nós que estudamos e trabalhamos com isso aqui em Santa Catarina, aí as grandes referências do Brasil. E é por isso que agora, encerrando a minha participação e agradecendo a todos a atenção até aqui, eu passo para a nossa grande estrela da manhã, o professor, doutor Marlos Ardes. Lembrando que vocês podem formular perguntas pelo chat que está aí na plataforma de vocês, aqui à direita. Basta botar um nome e a pergunta que, no fim, eu vou separar algumas para questionar o doutor Marlos. Doutor Marlos, bom dia, seja muito bem-vindo, é uma grande honra recebê-lo, e agora a palavra está com o doutor. Rodolfo, uma alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sexta-feira, nesse congresso da Acrimesc. Você e o Luiz gentilmente me fizeram o convite e eu assisti com muita atenção e a tua fala, essa verdadeira passagem pela história
de uma justiça penal negocial, remontando inclusive aos tempos antigos, às ordenações, e chama atenção, era um dado que eu estava justamente procurando também, eu parei de contar na colaboração 130 e pouco, e aí você trouxe então o dado que nós temos já 256 colaborações na Operação Lava Jato, e esse é um dado brutal para ser analisado, juntamente com a tua inquietação inicial, e que é a base dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo na sexta-feira de manhã, quando você pergunta se nós estamos frente a um novo paradigma do direito penal, uma nova forma de justiça penal, que é a justiça penal negocial. E pelo que eu entendi da tua fala, muito boa, você entende como eu de que nós estamos sim frente a um novo momento desse direito penal. E eu passei por essa experiência de uma forma um tanto quanto difícil e diferente da oportunidade que possivelmente você está tendo e os nossos ouvintes estão tendo e os nossos estudantes que nos assistem estão tendo e os advogados sócios da Crimesc estão tendo. Por quê? Porque neste momento nós estamos vivendo um momento em que a justiça penal negocial encontra, de um lado, críticos, e essas críticas não são desarrazoadas, não são desimportantes, mas vivemos também um momento em que a justiça penal negocial está posta. Quer dizer, não há como nós negarmos a existência prática de uma justiça penal negocial. E, neste momento, a justiça penal negocial passa a ser, a meu ver, também uma opção e uma estratégia de defesa. Então, aproveitando que nós estamos num público de uma associação de advogados e com um público de estudantes, que muitos serão advogados, nós devemos ter essa convicção, como o Rodolfo colocou, de que a coisa mudou. A situação toda ela se alterou. Então, hoje, quando você faz uma apresentação de uma linha defensiva, o cliente chega ao teu escritório, te apresenta o caso, você estuda o caso, e além da linha de defesa tradicional, você também tem a oportunidade de adotar uma linha dentro da justiça penal negocial. E na minha fala, eu trago para vocês que quando a suspensão condicional do processo, quando a transação penal, que o Rodolfo colocou para vocês também sobre esses dois tópicos, e retroagiu ainda mais na história com os demais instrumentos de negociação na esfera penal antes da transação e da suspensão, mas eu começo aqui da transação e da suspensão em 1995, com a Lei do Juizado Especial. Nesse momento, eu já era advogado, já me formei em 1991, e nós tivemos uma mudança que não foi percebida pelos advogados, não foi percebida pela maior parte dos doutrinadores, não foi percebida pelo direito penal, que era o primeiro passo, ou um dos primeiros passos, para uma justiça penal negocial. Nós estávamos ali tratando de crimes de menor potencial ofensivo, cujas penas máximas, continuamos assim, são de até 2 anos. O único que eu me lembro de ter falado, comentado, foi o promotor de justiça, o Bonfim, que atuou num caso famoso em São Paulo, do maníaco do parque, e deu uma palestra em Curitiba, à época, em vários lugares do Brasil, dizendo, olha, nós estamos negociando algo que não é negociável. O direito penal não se pode negociar. Hoje nós estamos negociando penas de até 2 anos, daqui a pouco estaremos negociando penas de 5 anos, de 10 anos, e daqui a pouco estaremos negociando homicídio. Eu me lembro que eu estava na palestra, olhei, para mim aquilo não fez sentido, e não se encontra muita doutrina, não se encontra muitos apontamentos que concordavam com o Bonfim. Mas ele acabou se revelando um visionário nessa fala, porque se lá nós negociávamos penas de até 2 anos,
nós passamos no acordo de colaboração a negociar penas em qualquer, não há uma limitação de pena, quer dizer, a colaboração premiada pode ser feita em qualquer crime, qualquer pena. E, inclusive, esses dias, conversando num debate como esse, fui surpreendido com a notícia de colegas de que estão fazendo colaborações premiadas em crimes de homicídio. E me fizeram uma pergunta e eu falei, olha, eu nunca ouvi falar. Depois me mandaram um material e eu analisei e realmente eles estão utilizando colaborações premiadas também nos casos de homicídio. Significa dizer que a colaboração premiada não tem essa limitação temporal da pena e que, portanto, pode ser negociada, a grosso modo, em qualquer situação. Nesse caminhar, o Rodolfo trouxe bem a primeira legislação, ele até leu o artigo lá da década de 90, a primeira legislação que trouxe a colaboração, a época a delação, ela teve uma grande modificação com a Lei 12.850 de 2013, que alterou substancialmente não só o nome de delação para colaboração, mas pela primeira vez colocou balizas claras de como se daria uma colaboração premiada. E agora, com a 13964, a lei anticrime, de 24 de dezembro do ano passado, a colaboração ganhou ainda a contornos ainda mais justos dentro de normas que indicam o caminho para a defesa e para o Ministério Público fazerem essa negociação. Mas a Lei 13.964 trouxe o acordo de não persecução penal, também o cível, mas no nosso caso específico, o acordo de não persecução penal. E ali as penas de até inferiores, na verdade, a 4 anos de prisão, estão passíveis de um acordo. Portanto, hoje será muito difícil que você, advogado, atenda um cliente no teu escritório e que não haja a possibilidade de ser utilizado um dos instrumentos de negociação penal. Suspensão condicional do processo, transação penal, colaboração premiada e acordo de não persecução penal. Isso está posto. Se isso é bom ou se isso é ruim, é uma outra discussão, mas não é mais uma discussão prática da realidade que nós estamos enfrentando. Para nós, advogados, como eu, com 50 anos, 30 anos de militância na advocacia, isso tem uma dificuldade muito maior do que para vocês, jovens, e que já, especialmente quem hoje está na faculdade, já surge dentro desse contexto. Porque, para nós, o direito penal era a última ratio, o direito penal era inegociável, o princípio da obrigatoriedade da ação penal era algo impensável que fosse relativizado. Hoje, o Ministério Público pode deixar de oferecer denúncia nos casos de acordo de colaboração. Portanto, nós temos amarras muito maiores do que os jovens advogados e do que os advogados que vão se formar na faculdade para encarar esse procedimento. A minha trajetória profissional é interessante nesse sentido, porque eu sempre fui refratário à hipótese de fazer acordos na justiça penal. Mesmo a suspensão condicional do processo, mesmo a transação penal, eu sempre digo aos meus clientes, e dizia isso na época, que deveria ser muito bem avaliada, que deveria se verificar se as condições são adequadas, tem que se verificar se não há uma tese defensiva que possa ser utilizada, tem que verificar se não há o caso de prescrição, e aqui acompanha o raciocínio que muitas vezes é muito mais difícil essa decisão do que pode parecer. Todos nós aqui, os estudantes, já devem ter assistido, os advogados, fazemos audiências no juizado especial. A primeira audiência no juizado especial é uma audiência de transação penal. Significa dizer, a grosso modo, o Ministério Público não tem interesse de discutir essa matéria, ele oferece um acordo, esse acordo é o pagamento de um valor, é o pagamento de cestas básicas, é a reparação do dano nos crimes ambientais, enfim, é uma situação muito fácil do requerido, porque ali não é o réu, ele resolver.
E o caminho mais fácil para a parte e para o advogado é aceitar a transação e seguir. Mas você recebe um processo desse no teu escritório, faz uma análise e verifica. Não há justa causa para o oferecimento de uma denúncia. Aqui o crime não está tipificado, não é nenhuma questão de você entender que você pode absolver o teu cliente, é uma questão de análise do processo em que você verifica que não há justa causa para o oferecimento da denúncia. A transação penal é um ato anterior à denúncia, uma audiência que ocorre antes do Ministério Público oferecer a denúncia. Você vai à audiência com o teu cliente, com muita dificuldade você supera o conciliador, que o conciliador está ali no juizado especial, nesses rincões todos do Brasil, aí em Santa Catarina, aqui no Paraná, mas em todos os lugares, para forçar um acordo, porque, evidentemente, isso diminui estatística, diminui o número de processos, é bom para todo mundo. Via de regra, o Ministério Público sequer vai à audiência, tem lá uma proposta, ou um assessor do Ministério Público, o conciliador, que no máximo é um juiz leigo, quando muito é um assessor do juiz, e você, advogado, convence e consegue sair da audiência sem fazer a transação. Muito bem. Há um despacho judicial que remete os autos ao Ministério Público. Para quê? Para o oferecimento da denúncia. E aí não é sem surpresa, sem muita surpresa, que você é intimado do arquivamento do feito. Como assim o feito foi arquivado? Se vai verificar, o Ministério Público não ofereceu a denúncia. Que bom, ótimo para a defesa, mas aqui não é a questão prática, aqui é a questão acadêmica, e nós discutimos o seguinte: por que o Ministério Público faz uma proposta de transação penal onde não há justa causa para o oferecimento da denúncia? Porque não há, talvez, material humano, talvez porque não haja interesse, talvez porque o volume seja muito grande, mas, na minha opinião, falta esse trabalho efetivo do Ministério Público de fazer uma verificação. Não se faz a verificação, tenta lá fazer um acordo. Provavelmente a pessoa vai aceitar, para o advogado é mais fácil, e aí a pessoa tem uma prestação com a justiça, um pagamento, um acordo, num caso que sequer ofereceria denúncia. Quer dizer, você, enquanto advogado, tem um papel fundamental dentro da justiça penal negocial, inclusive na escolha de negociar ou de não negociar. Porque se você simplesmente aceitar a coisa como ela é posta, você não tem a importância que a Constituição Federal, no artigo 133, que prevê que o advogado é indispensável à administração da justiça, você não está exercendo esse munus público da advocacia de uma efetiva defesa. Portanto, você optar pela transação ou não, trata-se de um legítimo instrumento de defesa. Passando pela suspensão a mesma coisa, e no acordo de não persecução penal ainda mais, porque vejam vocês que o acordo de não persecução penal hoje, do jeito que está posto, em que a parte é obrigada a confessar o crime, ela é obrigada a reparar o dano, ela é obrigada a pagar uma prestação pecuniária, ela é obrigada a cumprir pena através da prestação de serviços à comunidade reduzida, e ela é obrigada a se submeter a determinadas outras condições que o Ministério Público faça a opção, a sugestão. Isto, para mim, não é um acordo, não se trata de uma justiça penal negociada. Isso se trata, no acordo de não persecução penal, de um cumprimento antecipado de pena. Então, a tua função enquanto advogado, se lá na transação penal eu demonstrei a vocês, espero ter demonstrado, a importância do papel do advogado, no acordo de não persecução penal, ainda mais. Porque se você aceitar um acordo de não persecução penal, portanto, um cumprimento antecipado da pena do jeito que a coisa está posta hoje, a única vantagem que o teu cliente tem é ele não ter antecedentes criminais. Porque o acordo de não persecução penal não gera antecedente criminal. Então, a tua análise do processo é fundamental, porque se você possuir tese defensiva, seja uma tese de absolvição, seja uma tese de nulidade, seja uma tese de prescrição, seja qualquer tese que você tenha para o processo, nos casos de acordo de não persecução penal, possivelmente, mesmo uma pena pequena, seja menos gravosa do que o cumprimento
antecipado da pena. E aqui não estou dizendo que eu sou contra o acordo de não persecução penal. O que eu estou dizendo no acordo de não persecução penal é que é inaceitável que você tenha que confessar o crime. Isso não existe na transação penal, não existe na suspensão condicional, sequer existe na colaboração premiada. Você não é obrigado a confessar os crimes na colaboração premiada. Já tive casos de colaboração em que demonstrei que os fatos não ocorreram conforme o Ministério Público imaginava. Mesmo assim, fizemos a colaboração por outros fatos e por indicação de outras questões, mas não daquelas que o Ministério Público tinha descrito na denúncia. Aí vem uma obrigação de confissão no acordo de não persecução penal. O Ministério Público, de forma geral, fica com um discurso que não vai utilizar essa confissão se houver uma quebra do acordo posteriormente, mas ninguém é capaz de acreditar nisso, porque a psique do juiz já recebeu aquela informação da confissão, portanto, o teu cliente já vai estar condenado. Então, vale a pena você fazer um acordo de não persecução penal? Vale, se o teu cliente for efetivamente sofrer uma pena, se essa pena for efetivamente muito mais gravosa do que aquilo que está se pondo como acordo. Lógico, o teu cliente é um empresário, o teu cliente participa com a empresa de licitações, de concorrência, etc. Uma condenação para ele, por si só, contendo ficha de antecedentes, quebra a empresa porque ele fica impedido de participar de licitações. Então, você tem um motivo maior. Agora, veja um exemplo prático num crime de fraude à licitação, artigo 89 da Lei de Licitações. O Ministério Público, no acordo de não persecução penal, não há acusação de peculato, não há acusação de desvio. A única acusação que tem é referente a você ter optado por uma inexigibilidade de licitação. Em nenhum momento está se discutindo desvio de verba. Portanto, é uma questão administrativa ali de ter havido ou não a opção correta pela inexigibilidade da licitação. O Ministério Público, como pressuposto do acordo de não persecução penal, diz que você tem que reparar o dano integral. Primeiro, não houve dano, ninguém falou em dano. Segundo, eles querem que você devolva o valor total da licitação, 30 e tantos milhões de reais, num serviço que foi totalmente prestado. O próprio juiz, que por acaso estava na audiência, essa discussão foi travada numa audiência, num caso que ainda está em andamento, o juiz diz para o Ministério Público: doutor, aqui ninguém está tratando de 33 milhões, aqui não está se tratando de valores, aqui está se tratando de uma escolha de uma ou outra forma de licitação, ou de dispensa de licitação, ou de inexigibilidade de licitação. E o Ministério Público não arredou o pé, ele queria receber os 33 milhões. Além de tudo, queria que os clientes ficassem 5 anos inelegíveis, sem poder se candidatar. São agentes políticos, um deles é uma operação muito grande, parte desses requeridos, desses réus, são agentes políticos. Então, por que eu conto essa história, como contei o caso da transação penal? Porque enquanto nós, advogados, especialmente vocês, jovens advogados, eu estou acompanhando o trabalho do Rodolfo no site que ele coordena, o trabalho do Luiz, da Crimesc, de tantos outros jovens brilhantes de Santa Catarina, do Pedro Monteiro, que é amigo nosso lá em Imbituba, a Luísa, que faz parte das comissões aí junto com o Rodolfo, com o Luiz, tanta gente boa em Santa Catarina. Vocês estão verificando, estão estudando, estão se preparando para fazer um embate de negociação. Mas negociação pressupõe sentar na mesa e negociar. Enquanto isso, o Ministério Público não senta à mesa e não negocia, ele impõe condições. Então, por que a Lava Jato teve 256 acordos? Que eu escrevi nos artigos que publiquei, que é um absurdo, e que essa quantidade de acordos, inclusive, colocou em xeque a real efetividade dos acordos de colaboração. Ela quase quebrou o instrumento de tantas colaborações que foram feitas. Mas o fato é que, dentro das forças-tarefas relativas às grandes operações da Polícia Federal, muito especialmente no âmbito federal, em alguns casos na Justiça Estadual também, nós temos procuradores extremamente preparados para fazer acordos.
foram aos Estados Unidos, fizeram seus doutoramentos, mestrados, cursos em negociação. Portanto, dentro de uma força-tarefa, e na força-tarefa da Lava Jato, quem ocupava esse papel é o Procurador da República, hoje aposentado, Carlos Fernando, ele era um negociador. Portanto, sentava-se à mesa para negociar as condições. Quando o Rodolfo conta que o cliente dele queria uma vez por ano ir à Europa visitar o filho, é disso que nós estamos falando. Isso é uma negociação. Para o colaborador, isso é fundamental. Se ele entregou informações relevantes e importantes para o Ministério Público, não há nenhum problema, nenhum impedimento legal de que o Ministério Público fixe essa cláusula extra-legal que o Rodolfo trouxe e autorize a pessoa a ir aos Estados Unidos, à Europa, apresenta a passagem de ida, apresenta a passagem de volta, não há risco de fuga, teve um acordo, está tudo ok, vai funcionar, é assim que a coisa é. Agora, se você não tem do lado do Ministério Público um negociador, você não consegue fazer uma negociação, você aceita condições. Então, nas palestras que eu tenho participado, nos debates, nas tratativas acadêmicas, eu tenho tido essa interlocução, porque aqui não é uma crítica vazia ao Ministério Público, aqui se trata de uma rota de aprendizado. Assim como nós, advogados mais antigos, estamos aprendendo, vocês jovens estão aprendendo, os acadêmicos estão aprendendo, o Ministério Público também está fazendo esse processo de aprendizado. Mas, infelizmente, uma parte deles não aceita sair dessa condição de status de Estado-rei, de Estado soberano, de dono da verdade, para impor a sua vontade. E essa situação ela pode inviabilizar a evolução da justiça penal negocial. Eu não acredito nisso, eu estou respondendo a pergunta inicial que me propus, que foi a provocação do Rodolfo. Eu acredito claramente que nós já avançamos, então eu estava dizendo para vocês que na minha trajetória profissional eu era refratário ao instrumento da colaboração, acabei... não havia outra alternativa, não havia outra possibilidade, acabei fazendo um acordo de colaboração inicial na Operação Lava Jato, fiz para outros requeridos na Operação Lava Jato, participei de acordos de leniência, e aí passei a enxergar esses instrumentos de outra forma. Não é a minha recomendação, não é a minha primeira opção. Via de regra, sou procurado por clientes que querem fazer a colaboração, acabo não fazendo, acabo indicando outros advogados. Por quê? Porque neste momento eu sinto que o Ministério Público não está na mesa negociando. E eu acho que se a negociação não está aberta, é melhor enfrentar o processo, é melhor nós termos a possibilidade de uma redução de pena, de uma pena menor no processo, até de uma absolvição no processo, do que nos expormos num acordo que trará prejuízos ao cliente. Mas eu mudei o posicionamento meu por conta disso. Naquela época, isso era 2015, e essa colaboração foi feita, eu tinha um cliente e dividia outro cliente, a defesa, com o Pier Paulo Bottini de São Paulo. Nós fomos duramente criticados, Brasil afora, porque havíamos, aspas, nos entregado ao sistema, quer dizer, aquela pecha que o delator tinha de ter traído a sua comunidade dita criminosa, nós, advogados, também estávamos sofrendo como se tivéssemos traído uma condição de uma advocacia tradicional. E eu, nas palestras na época, dizia, em 10 anos não se tratará mais desse assunto. Então, se em 2000 eu defendi a minha dissertação de mestrado sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica, e se discutia não isso, mas se discutia a existência do direito penal econômico, hoje você tem, apenas 20 anos depois, nenhuma discussão sobre a existência do direito penal econômico. Naquela época, os artigos, as revistas, os seminários do IBCCRIM eram feitos para dizer que o direito penal econômico não existia. Hoje não há uma discussão quanto a isso.
E eu dizia, daqui, então, em 2015, eu dizia, daqui 10 anos, na minha opinião, não vai mais se discutir se a colaboração é boa, se ela é ruim, ela vai estar posta no sistema. E digo mais para vocês, dizia eu em 2015, nós vamos atingir um ponto em que nós, advogados, iremos ao gabinete dos procuradores, exatamente como funciona nos filmes americanos, negociar antes da causa chegar na justiça. Quer dizer, o Ministério Público vai intimar o réu vai, que não é réu, mas enfim, o requerido, ele vai contratar um advogado e vai haver uma fase de negociação anterior ao fato chegar à justiça. Isso eu dizia em 2015, imaginando aí 10 anos para a colaboração, outros 10 para essa nova etapa. Bem, bastaram 5 anos para nós termos a colaboração premiada de forma plena em nosso ordenamento. Bastaram 5 anos para que, além da colaboração, viesse o acordo de não persecução penal para confirmar a razão que o Rodolfo tem de acreditar nessa mudança e eu também de acreditar nessa mudança. E eu creio efetivamente que nós estamos muito próximos desses instrumentos que o Rodolfo mencionou nos Estados Unidos, do plea bargain e os outros, e de isto vir para o Brasil. E vai ser importado, como sempre, de forma atabalhoada, como sempre com as complicações que foram bem postas pelo Rodolfo, de ajustamento dentro do nosso código, mas as coisas depois vão se ajeitando, a jurisprudência vai balizando, a doutrina vai auxiliando, uma nova legislação corrige, e nós estaremos aí, possivelmente em mais 10 anos, tendo efetivamente uma fase de pré-negociação antes de levar o caso ao judiciário. E aí, qual que é a minha mensagem final, indo para a abertura das perguntas e de um debate menos formal com todos que quiserem perguntar para mim e para o Rodolfo. A mensagem final é a seguinte: o que nós precisamos estudar é a negociação, mas o que nós precisamos entender é a relevância do nosso papel enquanto advogados. Não se trata de aceitar os acordos, não se trata de achar que os acordos resolvem todos os problemas, seja a transação, a suspensão, a não persecução ou a colaboração. Se trata de fazer uma análise processual clara, ter todo o trabalho com o cliente de análise de processo, de análise dos fatos, de tipificação, de teses defensivas, de estudar a jurisprudência, como que ela se encontra, de verificar se não tem prescrição, para depois de ter feito toda essa análise, você poder recomendar ao seu cliente que faça ou que não faça o acordo. Evidentemente, nesses acordos, a vontade do cliente acaba tendo muita relevância, porque tem clientes mais beligerantes que não querem ouvir falar em acordo. Aqui na transação, na suspensão, cidadão que está dirigindo, atropela alguém de bicicleta, causa uma lesão corporal leve e vai para o juizado especial, ele não vou fazer acordo, ele não quer saber do assunto. Ok, aí nem adianta tratar. Mas aquele que quer fazer o acordo, não é porque ele quer ou porque é mais fácil para o advogado que deve aceitar. Você tem que fazer uma análise jurídica do processo. Então, o nosso papel, além da advocacia penal tradicional, que é fazer essa análise toda, é verificar se as condições do processo são válidas para aquele caso em específico. Então, nós temos muito a aprender, temos muito a trabalhar nesses temas. A discussão quanto à confissão no acordo de não persecução penal, a questão do escopo dentro das colaborações premiadas, que foi totalmente modificado pela 13964. Se antes você precisava abrir todos os fatos criminosos, hoje você só abre os fatos criminosos que estão descritos dentro daquele objeto da negociação. O papel do juiz que modificou da 12.850 para 13.964, e especialmente no acordo de não persecução, o juiz que antes era um mero observador e homologava, hoje o juiz vai analisar se as condições impostas estão de acordo com aquilo que a pessoa trouxe, se as condições não são demasiadas, se os fatos não são muito pequenos em relação ao acordo. E eu acredito que tudo isso vai conduzir para que o acordo de não persecução penal, e ouso dizer, inclusive a colaboração premiada, passem a ser um direito subjetivo dos réus. Por que eu tenho
essa pretensão e por que eu tenho defendido isso? Porque você precisa limitar a discricionariedade do Ministério Público. Quanto menor for a discricionariedade do Ministério Público, melhor para a sociedade. Portanto, o acordo de não persecução penal tem regras claras, muito claras. Se você cumpre aquelas condições, cometeu o crime sem violência, sem grave ameaça, a pena é inferior a 4 anos, você não tem antecedentes criminais, você está apto, não é um crime contra a mulher, você está apto a fazer um acordo de não persecução penal. Se você está apto a fazer um acordo de não persecução penal, passa a ser teu direito fazer esse acordo de não persecução penal. Se o Ministério Público não oferecer esse acordo, hoje você tem o recurso para a instância superior do Ministério Público, ok, mas eu acredito que a jurisprudência vai evoluir, a lei vai ser modificada para que fique claro que isso é um direito subjetivo do réu. Não é o Ministério Público que escolhe se vai oferecer ou não o acordo, não deveria ser. Mas ainda na colaboração. Hoje é difícil imaginar a colaboração como direito subjetivo, porque ela não tem esses parâmetros tão claros. Mas nós estamos evoluindo e eu creio que isso vai nos ajudar bastante. Então, são inúmeras questões que eu dei uma pincelada geral para abrir o debate, mas que são questões muito relevantes para nós construirmos juntos aí nos próximos anos. Então, para esse início, era isso, Rodolfo. Fico à disposição tua, do Luiz e principalmente dos nossos ouvintes todos, para a gente fazer um debate sobre algumas questões que venham a ser perguntadas, se houver. Obrigado, doutor Marlos. Brilhante exposição. Realmente, o que o doutor trouxe é uma coisa que eu também venho batendo na tecla, que o advogado ele tem que ter essa nova valência. Ele pode não gostar, ele pode não concordar, mas ele tem que estar preparado para isso, porque nem que seja para dizer, olha, eu acho que o caminho é esse, eu não faço porque eu tenho minhas restrições, mas acho que o caminho é esse. Mas saber onde é que está posicionado, saber avaliar um acordo, uma proposta de acordo, para poder entregar para o cliente um resultado útil, ou pelo menos abrir o leque para o cliente de possibilidades. Então, eu acredito muito nisso, na capacitação do advogado, é por isso, inclusive, que a gente vem trazendo esse tema recorrente aqui nos nossos eventos, justamente para isso, para instigar o advogado que se capacite, esteja pronto para este novo momento. Assim, não pode ter negacionismo, né? A justiça negociada é uma realidade, ela, como o doutor trouxe, ela vem se aprofundando, se consolidando cada vez mais, e a capacitação é necessária. Tomás, nós temos perguntas. Então, eu vou fazer aqui a primeira pergunta enviada. A pessoa não colocou o nome. Na verdade, nas duas primeiras, ela não colocou o nome, mas seguimos assim mesmo. A pessoa pergunta: é viável invocar a cláusula rebus sic stantibus para revisar acordo de colaboração premiada? Primeiro, eu queria fazer até um disclaimer aqui rapidinho. Para quem não está muito habituado com a expressão, o rebus sic stantibus é como as coisas estão, ou seja, com essa realidade o acordo vale. Se a realidade mudar, o contrato pode mudar também. Então, o que a pessoa está perguntando é se é possível incluir nos acordos de colaboração premiada a possibilidade de acordo com uma mudança de contexto fático, também seja possível revisar esse acordo de colaboração. Só para fazer um esclarecimento para quem não está muito habituado com a expressão. Doutor Marlos, o que o senhor acha? É uma questão bem interessante. Eu sempre gosto de dar uma resposta objetiva, e a minha resposta é que eu acredito que não é possível. E explico. Nós estamos, dentro da pergunta, tratando de colaboração premiada. O espírito da coisa, da colaboração premiada, para dar certo aqui, é dica para advogado, conversa entre advogados. O teu cliente, ele, aspas, muda de lado. Ele deixa de ser um acusado e ele passa a ser um colaborador. E aqui precisa haver uma mudança mental. Então, eu tive na Lava Jato um cliente que seria, sem dúvida nenhuma, uma grande colaboração. Era um momento bom para aquela colaboração, era um momento adequado para aquela colaboração, mas a colaboração não saiu, a negociação sequer começou,
porque o cliente não conseguiu mudar de lado, porque a lógica é invertida. Se na defesa você é inocente, na colaboração você é culpado. Quanto mais culpado você for, quanto mais crimes você tiver cometido, mais benefícios você terá. Portanto, se você vai para a colaboração e fica na postura defensiva de que não cometeu crime, não há crime. Dito isso, você vai assinar determinadas cláusulas que vão te impedir de modificar os fatos, porque o Ministério Público quer garantias de que ele vai manter essa declaração que você deu, essas provas que você levou, rígidas. Faço um exemplo. Por que nós temos tão poucas rescisões de colaboração premiada? Porque a prova para o Ministério Público é muito importante. Existem inúmeras discussões quanto à quebra de acordo. Normalmente, essas quebras de acordo se dão por falta de pagamento. A pessoa acaba não conseguindo pagar por uma série de circunstâncias, o Ministério Público fica forçando, até vai numa tentativa de rescisão, mas, na verdade, aqui entre advogados fechados que nós estamos, na verdade, ninguém quer quebrar aquele acordo, porque o Ministério Público precisa daquela prova. Teve uma decisão recente do Supremo, inclusive, em que houve uma rescisão do acordo, mas as provas foram mantidas rígidas para que o Ministério Público pudesse continuar usando e para que o colaborador mantivesse determinadas cláusulas do seu acordo para que houvesse uma segurança jurídica no acordo. Quer dizer, nós estamos falando de um acordo que foi quebrado, judicialmente rescindido, mas que preservou parte dele para o Ministério Público e preservou parte dele para o acusado. Para quê? Para dar uma segurança jurídica, além das partes, dar uma segurança jurídica para o próprio negócio jurídico, que é a colaboração premiada. Então, você imaginar que você vai fazer um acordo que a cada mudança que tenha do cenário é muito difícil. Caso concreto, e daí fecho a resposta. Exemplo concreto. Você assina um acordo, você está no primeiro grau, houve a denúncia e você aceita a colaboração e faz uma colaboração. O corréu, ou os corréus, porque sempre são muitos, seguem o processo. São condenados, você está cumprindo o teu acordo de colaboração, está bem, vai para segundo grau, a pena dos corréus é aumentada, você continua cumprindo a colaboração, segue bem, mas lá no Supremo, o Supremo declara uma nulidade e anula a operação toda. E aí você, como colaborador, diz, olha, isso aqui anulou para todos, anula para mim também. Você pode aproveitar essa situação para você ou não pode aproveitar essa situação para você? O Ministério Público, prevendo esse tipo de coisa, inclui cláusulas no acordo dizendo que a nulidade futura do processo, o resultado positivo, porque você abre mão de recurso de apelação, a partir do momento que você fez o acordo, você aceitou uma pena. Você vai cumprir essa pena e vai devolver o produto do crime e vai pagar a multa. Enfim, você é um condenado, você vai ter inclusive a condenação na tua ficha criminal. É uma coisa grave a colaboração, não é uma panaceia para uma solução para todos os problemas. E aí lá na frente anula e você aproveita. Então me parece que isto não é possível, é você modificar o acordo conforme a situação muda. Isso não quer dizer, para quem nos perguntou, que você não possa tentar colocar isso no acordo. Lógico. Se for uma negociação, se o Ministério Público aceitar, não vejo problema nenhum que se coloque, mas acredito que você não vai conseguir. Opinião só. Sim, obrigado, Tomás. Realmente eu ia trazer justamente esse último ponto que o doutor trouxe, que a ideia é você pode ser importante para o seu cliente na sua avaliação, você pode muito bem propor ao Ministério Público a possibilidade de inclusão. Realmente é muito difícil. Até o próprio Ministério Público ele tenta colocar algumas cláusulas que não são bem essa especificamente, mas que tendem a trazer para o lado deles caso exista uma nova mudança, né? Eu cito um exemplo, nos acordos que prevêem crimes licitatórios, sempre o Ministério Público ele coloca uma cláusula dizendo que a pessoa não pode mais praticar, isso é meio óbvio, mas também que ela tem que noticiar se outras pessoas estão fazendo.
Isso aí, eu, por exemplo, aqui em Santa Catarina tem bastante, o Ministério Público atua assim. Então, às vezes, você pega, a empresa está participando e não informou a possibilidade de estar fraudado. Então, é difícil chegar na rescisão, mas o que acontece, por exemplo, aqui em Santa Catarina, às vezes, é o Ministério Público, ó, você pisou na bola, tem essa cláusula que eu poderia rescindir, mas em vez de rescindir, eu faço o seguinte, a gente vai ter que aumentar um pouquinho a pena, vai ter que diminuir um pouquinho esse benefício, e aí a gente faz uma emenda ao negócio e segue a vida, justamente por isso que o Dr. Malus falou, que é de ter essa segurança. O Ministério Público quer essa segurança, porque é com essa prova que o colaborador trouxe que eles vão conseguir seguir adiante. Nos crimes complexos, principalmente nos crimes econômicos e de criminalidade complexa, sem a prova do colaborador, a investigação tem que ser muito bem feita e com muito afinco e vontade do investigador, utilizando todo o aparato estatal, porque é muito difícil realmente identificar todas as nuances que um colaborador pode trazer, até de conversa, de arranjos, que jamais estarão em algum tipo de documento ou extrato. Seguindo aqui, doutor, nós temos mais uma pergunta da mesma pessoa. Ah, foi o doutor Wilson Noner Campos. O doutor Wilson manda mais uma pergunta aqui. No acordo de não persecução penal, depois de firmado e homologado, podemos exercer controle de legalidade via habeas corpus para fins de aferir a existência de justa causa e pedir a anulação do ANPP para arquivar a investigação? O que o doutor acha? Vai nessa, Rodolfo. Vou nessa? Então tá. Bom, isso. Do acordo de não persecução penal, né? Vamos reler aqui. Depois de homologado, ou seja, já podendo surtir seus efeitos, a ideia de poder exercer o controle de legalidade, assim, o controle de legalidade e constitucionalidade, eu sempre vejo a possibilidade disso acontecer. Agora, uma vez que você aceita o acordo de persecução, firma, ele é homologado, não houve nenhum tipo de discussão pretérita, eu acredito que, a não ser que exista um caso, algum tipo de informação oculta, o tipo de uma nulidade muito forte, muito latente, que não tinha como a defesa saber e a acusação já sabia, eu creio que não seria possível para dar uma resposta objetiva. Isso é uma posição muito pessoal, eu já digo de antemão, porque eu tenho uma coisa comigo que nos instrumentos de justiça negociada, se a voluntariedade das partes foi respeitada e se chegou a um acordo final devidamente acordado, ou seja, houve uma negociação de fato para se chegar àquele produto final, e aquele produto final foi assinado, todas as etapas foram devidamente seguidas, eu creio que não deveria ser possível das partes atravessarem HC e atravessarem recursos para dizer que tinham algum tipo de nulidade na investigação, não tinha justa causa, nesse caso específico da tua pergunta, para anular tudo. Eu sempre gosto de ter que existe uma segurança jurídica no que é feito na justiça negociada. De novo, se houve negociação de fato, não foi empurrado, não houve coação, nenhum tipo de situação, eu vejo que não teria essa possibilidade. Embora o controle de legalidade, eu vejo que possa existir, ele deve existir, inclusive, por parte do juiz. Isso é uma previsão legal. Mas, da parte, eu acharia que daí seria um tipo de subversão da ideia toda dos pilares da justiça negociada de voluntariedade das partes. Se elas negociaram e chegaram àquele acordo, daí a parte vai, depois de homologar, não era bem isso, não tem justa causa. Se não tinha justa causa desde o começo, eu acho que você, então, não firma, e aí vai combater a justa causa dentro do processo, inclusive com habeas corpus. Eu estou bem alinhado com a tua ideia, Rodolfo, e digo a você, Wilson, que eu reforço esse segundo ponto que o Rodolfo trouxe, que a partir do momento que você fez uma opção de acordo, nós devemos respeitar o acordo. E aqui tem um grande problema, que eu não sei se na tua pergunta, inclusive, você pensou nisso, mas que eu trago, que é insisto, esta mudança de posição processual. Não dá para, nos acordos, a gente ficar
com um pé numa canoa e um pé na outra canoa. Quer dizer, ou a gente está na canoa da defesa tradicional, ou a gente está na canoa do acordo. Isso caso a caso. Você não vai ser um advogado, você não precisa ser um advogado só de acordos ou um advogado só de defesa, não se trata disso. Cada caso é um caso. Então, se num caso você optou por fazer o acordo, você vai fazer o acordo e vai com ele até o final. Por que eu tenho feito pouquíssimos acordos? Na verdade, nos últimos 2 anos, talvez 3 anos, eu não tenha feito nenhum acordo. Porque o cliente tem exigido que você fique com um pé em cada canoa. Quer dizer, o cliente tem dito, não, vamos fazer um acordo por aqui, depois a gente briga lá, e principalmente nos crimes econômicos, o cliente é uma pessoa de nível social, econômico altíssimo, é uma pessoa que tem curso superior, é uma pessoa que às vezes é formada em direito. Eu tenho aqui inúmeros clientes que são advogados nessas operações, inclusive, e você acaba tendo que discutir isto. E aí eu tenho dito o seguinte, prefiro não fazer. Quer dizer, eu tenho feito a opção. Ou eu fico numa canoa, ou eu fico na outra canoa. Se o cliente quiser que eu use o acordo para ter vantagem, aí eu acho que não é legal. Mas aqui eu estou respondendo, e foi isso que me propus quando o Rodolfo e o Luiz me convidaram, eu me propus a trazer a minha experiência prática, a minha vivência, o meu sentimento. Porque a resposta técnica, eu estou de acordo com o Rodolfo, exatamente como ele colocou. Nós temos uma última pergunta, então, do Dr. Luiz Eduardo, que estava aqui conosco no começo. Ele agradece aqui a participação do doutor. E ele gostaria de saber se os expositores acreditam que as mudanças introduzidas pela lei anticrime podem intensificar ou arrefecer o ritmo das colaborações. Já vou adiantar minha resposta. Eu acredito que a ideia, a mudança trazida pelo pacote anticrime no que toca não só a colaboração premiada, mas até a própria acordo não persecução penal e acordo não persecução civil, eu acho que vai se intensificar. Por quê? Porque até então era algo muito estranho. Então, o pessoal da Lava Jato havia se capacitado, havia feito, já tinha um modus operandi. Enquanto o resto do país ainda estava meio assim, o próprio Ministério Público Estadual e Federal. O que eu tenho visto, pelo menos isso é uma visão minha, da minha experiência aqui em Santa Catarina, tanto com o Ministério Público Estadual e tanto quanto com o Ministério Público Federal, é que eles criaram uma experiência muito grande nisso pós-Lava Jato. Então, hoje o nosso Ministério Público Estadual aqui, ele não tem só modelos como guia de procedimentos, manual de procedimentos, foi intensificada a criação e consolidação do que eles chamam aqui de centros de apoio. Então, eles têm contadores, têm engenheiros, toda sorte de valências justamente para auxiliar nisso. Então, por exemplo, numa colaboração que eu fiz de crimes licitatórios, quando eu cheguei em uma das reuniões, eles tinham todas as notas fiscais tiradas pela empresa do meu cliente em toda a história da empresa. Isso no sistema deles. Quando a gente apresentou os documentos para avaliar a pena de multa, foi todos levados para um contador que ficava alguns andares abaixo. Então, o Ministério Público Estadual e Federal, e o Federal não fica atrás também. Já tem todo um tipo de aparato nacional. Eles se prepararam tanto e viram que deu muito. A maior operação que envolveu crimes licitatórios no estado de Santa Catarina é uma que eles chamaram de Lava Jato catarinense, que justamente teve uma delação, e a delação foi abrindo mais portas, leques maiores. Então, eu acredito que isso acelere, não necessariamente em números, porque a Lava Jato botou números assim exorbitantes, né? 256 acordos numa operação só, eu acho muito difícil de acontecer de novo. Agora, eu acho que o ritmo em si, no Brasil inteiro, deve acelerar, justamente porque vem da experiência Lava Jato, os Ministérios Público Estadual e Federal, eles se consolidaram,
trouxeram estruturas maiores e melhores para isso, para poder absorver essa quantidade de informações e para poder tocar em frente. Então, essa é a minha posição, justamente a partir dessa minha experiência. Não sei o que o Dr. Marlos acha. Esse cenário do Ministério Público está se organizando acontece também na PGR. A PGR tem baixado as normas para todo o Ministério Público Federal, da mesma forma, com cartilhas, com formulários, com cursos, com orientações. Isso demora para chegar na ponta, evidentemente, depende muito. O Ministério Público eu sempre digo, cada um, como é que eles dizem, o Ministério Público é único e indivisível. E eu sempre digo que ele é único, indivisível e esquizofrênico, porque cada um pode ter a sua opinião e eles são autônomos, mas você tem um processo com o Ministério Público conduzindo, daqui a pouco muda o promotor e muda o rumo do processo. Isso é complicado, porque ele é uno, é indivisível e é esquizofrênico por isso, porque daí muda o procurador, muda tudo. É uma coisa esquisita, mas, enfim, é como é. Então, eu acredito que, com o passar do tempo, eles vão realmente dar uma melhorada nesse ponto. Acho que a Justiça Penal Negocial, com a 13964, que é a pergunta do Luiz Eduardo, vai nesse caminho que o Rodolfo colocou, ela vai explodir, vai virar regra, talvez, mas me parece que, com o acordo de não persecução penal, a colaboração premiada ela perderá força. Por quê? Porque o acordo de não persecução é menos gravoso do que a colaboração premiada. Então, imagino que a gente vai ter um número normal de colaborações premiadas, vamos ficar longe desse excesso da Lava Jato de 256 colaborações. Teremos, eu sempre digo que 2, 3 acordos é um número muito bom, talvez o máximo possível para cada operação. Mais do que isso, começa a ter mais colaborador do que réu. E o acordo de não persecução penal vai modificar totalmente o cenário da justiça penal. Vamos ter que superar essa questão da confissão no acordo de não persecução penal. Acho que isso atrapalha muito a possibilidade dos acordos. Vamos ter que ultrapassar esse pensamento do Ministério Público de antecipar a pena e passar a fazer acordo. Eu acho que, com essas regulamentações que o Rodolfo mencionou no estadual, mais as que o Ministério Público Federal tem feito, a gente vai avançar nesse sentido. E acredito que esse é o caminho para seguirmos. Muito bem. Agradecer uma vez mais aí ao Luiz Eduardo, que fez o convite, ao Rodolfo, dar os parabéns pelo evento da Crimesc, que eu acompanhei uma parte ontem à noite, hoje à tarde Guilherme Lucchesi vai estar, Marion Bá vai estar, são duas pessoas muito amigas aqui em Curitiba, profissionais muito competentes. Vocês estarão em boas mãos. Obrigado, Rodolfo, obrigado, Luiz Eduardo, obrigado a quem nos assistiu. Tomá-los, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra muito grande recebê-lo aqui conosco, ouvir todas as suas considerações, a experiência profissional vasta, um conhecimento acadêmico maior ainda. Nós já queremos recebê-lo aqui há muito tempo e finalmente conseguimos, e foi assim inesquecível. Queria agradecer novamente a todos que nos acompanharam, os que enviaram perguntas, os que vão nos assistir depois, quando a palestra ficar gravada aqui no nosso sistema. Então, hoje, aqui na manhã, nós vamos fechar agora. Hoje à tarde, a partir das 2, nós voltamos. Nas 2, nós temos um painel com as professoras Marion Bá e Flávia Raal. Logo depois do painel delas, tem um painel com o professor Guilherme Lucchesi e com a professora Adriana Spengler. E nós fechamos a noite, daí o Luiz Eduardo de volta com a professora Chiavelli Falavinho, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Sigam conosco, vamos parar agora, almoçar bem, descansar, que à tarde tem mais. Muito obrigado, Dr. Marlos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Um bom dia a todos.